Graças, paz, amada Igreja do Senhor Jesus. Todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Jovens que estão nos visitando hoje, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Aqui está em casa também. E a palavra hoje, nós vamos falar sobre o processo do vaso. Como é que é trabalhado o processo do vaso? A nossa palavra está em 2 Coríntios 4, 7. Às vezes, querido, nós nos perguntamos, né? Às vezes tem muitas perguntas. Por que de tantas provações, de tantas lutas, de tantas batalhas, de tantas guerras? Mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Toda a resposta para todas as suas perguntas está na Bíblia. Está lá. Para tudo que você quiser, que você deseja, de tudo que você tem questionado do Senhor. Todas as respostas estão na Bíblia. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder ele tem que ser de quem? De Deus, não de nós. E muitas vezes num processo, nós não entendemos praticamente nada. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Queridos, nesse processo nós somos salvos para sermos vaso de honra. E o vaso, ele precisa estar limpo, sem rachaduras, porque nós refletimos a presença de Deus, sendo vaso de honra. E nós transbordamos o senso da presença. E eu quero dizer para vocês que, estudando sobre o processo do vaso, o que é mais interessante é que todo vaso ele é singular. Todos nós somos singular. Ninguém é igual a ninguém. Quem trabalha com artesanato sabe que por mais que faça uma peça parecida, ela nunca vai sair totalmente igual. Sempre vai sair um pouco diferente, né, bispo? Bispo trabalha com artesanatos. E tem um ditado popular que diz assim: o dedo da mão é irmão, mas nenhum é igual. E é fato. Todos nós somos singular. Por mais que o DNA seja do mesmo gene de pai e mãe, mas nós somos singulares. E interessante é que Deus, ele nos faz de uma forma tão intensa, tão singular, distinta de qualquer outra pessoa. E eu gosto muito de Jeremias 18, que ele fala para Jeremias: olha, desce lá à casa do oleiro. Veja como o oleiro faz o barro, o vaso. E eu imagino a cena, Jeremias olhando, é só em minha imaginação, né? E Jeremias fala muito, o livro de Jeremias fala muito comigo. E eu imagino a cena, Jeremias descendo ali, Jeremias vindo a preparação. E ver o oleiro, ver aquele barro, e aquele barro sendo moldado. E muitas vezes, aquele vaso ele se desfaz na mão do oleiro, mas o oleiro não joga aquele barro fora. Ele refaz de novo. Mas não do jeito que o barro quer, mas do jeito que o oleiro quer. E isso traz um consolo ao nosso coração, porque Deus ele não desiste de nós. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Ele sempre está nos dando uma segunda chance. E nós precisamos aproveitar essa segunda chance. Nós precisamos aproveitar a maneira que o oleiro está trabalhando em nós. E esse processo, queridos, ele não é um processo indolor. Mas o resultado do processo ele é glorioso. Deus ele quebra esse vaso. Ele faz de novo. E o barro ele é duro, mas ele é amolecido pela água da vida. E a água da vida é Jesus Cristo. E o vaso, para se tornar vaso, precisa desse processo. Eu e você precisamos desse processo. Precisamos passar por esse processo.
E no processo, primeiro, tem a escolha do barro. João 15:16 nos diz o seguinte, que nós não fomos escolhidos, Deus nos escolheu. Vocês sabiam que existem 200 tipos de barros diferentes? E apenas desses 200, 8 são apropriados para fazer um vaso ou um jarro? Olha como é a natureza. Existem 200 tipos de barro, mas apenas 8 é apropriado para se fazer um vaso ou um jarro. E nós precisamos, e nós estamos, como João disse, nós somos escolhidos por Deus. Você, amado irmão, amada irmã, foi um escolhido por Deus. Se você está aqui, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus te escolheu para que você estivesse aqui. Para que você ouvisse que você é escolhido e amado dele. E o segundo processo, na preparação de um vaso, é a peneira. E o barro, ele, mesmo sendo duro, ele precisa passar pela peneira. Às vezes nós peneiramos um arroz, peneiramos um milho, né? Eu nunca peneirei areia já, né? Farinha, mas um barro não. Mas ele é cheio de pedras, de galhos. E nós precisamos passar por essa peneira, ser peneirado. E sabe quem é que nos peneira? O Espírito Santo de Deus. Ele faz essa limpeza. Ele arranca de nós todo o pecado. Ele faz com que as nossas atitudes, com que os nossos hábitos e as nossas mudanças sejam totalmente transformadas. O barro, que é um torrão seco, passa a ser amolecido, umedecido. Então nós precisamos passar por essa peneira. Quando nós passamos por essa peneira, é porque nós estamos sendo peneirados pelo Espírito Santo. Ele vai tirando de nós aquilo que não provém, aquilo que não agrada, as arestas, o pecado, as mazelas. Nós estamos, sempre o Senhor tem nos falado, né? A pastora estava falando aqui na estante, né? Aonde está o seu lugar? Nós estamos falando de arrependimento. Quando o Senhor tem alertado o seu povo ao arrependimento, é porque Ele está nos dando uma chance de nos arrependermos, de sermos peneirados. Primeiro vaso, a escolha do barro. Depois da escolha do barro, a peneira. Depois da peneira, o terceiro ponto, o curtimento. Essa é uma etapa muito importante, queridos. Esse curtimento é para fortalecer o barro. É a etapa do esconderijo de Deus, do silêncio, da solidão. É aquela época que você fala assim, Deus não está me ouvindo. Deus não está ouvindo as minhas orações. Deus não está ouvindo o meu clamor. Só que Deus, Ele está ouvindo. Mas o barro, ele precisa passar por esse curtimento. E é muito interessante, porque ele está ali, ele tem um processo de fortalecer. Depois do curtimento, se acha que o curtimento está difícil, imagine o pisamento. O pisamento é quando o barro é retirado do curtimento. Depois de muito tempo, é colocado em um local para ser pisado, para que todo o ar seja retirado. Essa é a fase onde o oleiro, Deus, o Todo-Poderoso, permite que você seja humilhado, pisado, invejado, do seu orgulho, da sua vaidade, do seu ego, para que você se humilhe diante dele. Então essa é a fase do pisamento. Se nós formos olhar os processos, né, o processo da borboleta, o processo do vinho, né, que é ali pisado, e dali extrai, né, os melhores sucos, os melhores vinhos. Então, esse é o processo do pisamento. É doloroso, mas é para quebrantar o nosso orgulho. É para termos a confiança de que a nossa dependência, ela é
exclusivamente no Senhor. O quinto processo da preparação do vaso é o barro. Se torna vaso. Depois de ter passado pela escolha, pela peneira, pelo curtimento, pelo pisamento, então começa o processo da formação do vaso. Aqueles vasos, ele começa a ter a sua forma. Ele começa a ser moldado. Eu olhei porque tinha um vaso de barro aqui, mas acho que está lá dentro. E ele é diferente. E esse processo é onde nós nos colocamos nas mãos do oleiro. É onde o oleiro coloca suas digitais em nós, dando forma do jeito que ele planejou para cada um de nós. Então, nós somos a forma, não daquilo que nós imaginamos que ou queremos ser, mas a forma que o oleiro está trabalhando, a forma que o oleiro tem moldado em nós. Muitas vezes nós cantamos, eu sou o vaso, tu és o oleiro, mas nós não deixamos o oleiro trabalhar. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas a vontade santa e poderosa é a do oleiro. Nós precisamos ser deixados, moldados pelo oleiro. E o sexto ponto, o vaso ele tem que secar. Depois dele ser moldado, ele vai para o secamento. O secamento, querido, é a identidade, onde está formando a nossa identidade. E o vaso ele é levado para enxugar. E ele fica resistente, mas acreditem, nem todos aguentam essa resistência. A forma do secamento é onde Deus está nos protegendo. É onde é a prova se quebra ou não. É onde o vaso fica bonito e forte. Mas muitos não resistem ao secamento. E essa parte do secamento é onde a gente encontra a proteção do Senhor. É onde a gente encontra Deus nos protegendo. Depois do secamento, ainda não acabou o processo do barro. Então, nós olhamos o vaso e nós vimos aquele vaso lindo, trabalhado de maneira diferente. Mas nós não sabemos o processo que está ali. E ele vai para o fogo. O vaso é levado ao fogo. É o momento mais difícil. É onde as imperfeições que estavam ocultas aparecem. E muitos vasos não aguentam. E se quebram. Os outros, os vasos de honra, ficam mais bonitos e mais fortes. Então, aí está o processo da preparação de um vaso. Ele passa pela escolha do barro, ele vai pela peneira, pelo curtimento, pelo pisamento. Depois ele vai pelo processo de se tornar vaso, volta para ser secado e passar pelo fogo. E é onde Deus vai estar trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa vida. E muitas vezes nós não aguentamos e saímos da presença do Senhor. E Deus tem alertado, queridos, para voltarmos para a presença do Senhor. Não importa aonde você falhou, aonde você caiu. Você é vaso nas mãos do oleiro. A Bíblia, ela fala isso. O Senhor, ele diz para Jeremias, será que eu não posso fazer de vocês como o vaso faz com o oleiro? O Senhor diz a Jeremias isso. Então o Senhor, ele está aqui, te chamando ao arrependimento, a uma mudança de atitude. Porque é Ele quem trabalha no vaso. É Ele que molda o vaso, é Ele que escolhe o barro, não somos nós. Eu estava meditando esta semana no Salmo 3. E estava olhando ali Davi quando ele foi perseguido pelo próprio filho, Absalão. E o filho queria, perseguindo para matar, para tomar o trono. E Davi, ele fez algo que o Senhor, ele confiou no Senhor, ele sabia em quem ele cria, com quem que ele caminhava. Ele sabia quem era o oleiro que estava moldando o vaso. E Davi, ele diz, olha, em paz eu me durmo, me deito.
E Davi, ele sabia que a confiança dele não estava em carros, nem em cavalos. A confiança dele estava em Deus. E mesmo sendo perseguido pelo próprio filho, ele não saiu da presença do Senhor, ele confiou no Senhor. E a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança está em Deus. Se voltarmos um pouquinho aqui, em Coríntios 4, nós veremos, né? De quanto Deus ele fala aqui no 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então, nós não estamos falando da pessoa Adriana, nós não estamos falando do bispo, dos pastores. Nós estamos falando aqui da pessoa de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso e Pai. Deus, ele é um Pai. Muitas vezes nós sabemos saber lidar com a pessoa de Jesus. E muitas vezes nós não sabemos lidar com o Pai. Porque Jesus, né, é o nosso irmão. Mas muitas vezes nós precisamos do aconchego do Pai, do abraço do Pai, de saber que quem está nos moldando, de quem está nos fazendo e refazendo, é o Pai, é o oleiro. E o Senhor, nesta manhã, ele nos convida a estarmos como vaso nas mãos do oleiro, sendo preparados. Nós estamos sendo moldados, o nosso caráter, a nossa maneira, as nossas atitudes. Mas o arrependimento, a presença de estar com o Pai, é a chave da nossa vitória. É a chave de vitória das nossas orações. E Jeremias ainda fala, né? Eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Apesar das provações, apesar das circunstâncias, apesar de tudo, que eu não sei o que você passa, eu não sei o que você está enfrentando. Mas lembre-se que houve outras lutas, houve outras guerras, e o Senhor lhe deu vitória em todas elas. O Senhor trouxe vitória em cada uma delas. Então o Senhor, ele nos chama, nesses últimos tempos, ao arrependimento, a deixar com que o oleiro trabalhe o vaso. Então permaneça firme, permaneça fiel. Continue, passe por cada processo, principalmente o do fogo. E o Senhor honrará a tua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, oramos nesta manhã, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque essa palavra falou muito ao meu coração, Pai. Ó Deus querido, obrigada, Senhor, pelo processo, Senhor, do qual estou vivendo. Obrigada, Deus querido, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigada, Deus querido, por trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Pai, visita o coração de cada um agora. Espírito Santo de Deus, que cada coração, que cada vida seja peneirada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos deixar todo o embaraço de pecado, que nós venhamos, ó Deus querido, estarmos posicionados nesta hora, esperando a Tua vinda, a Tua chegada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.